Hello, guys! Modal verbs sem complicação. Let's go! What is a modal verb? E o que é isso, gente? Um verbo modal. Os verbos modais em inglês são uma pequena classe de verbos auxiliares que são usados para expressar possibilidade, obrigação, conselhos, permissões, habilidades. Os modal verbs sempre acompanham um verbo principal na sentença. Some modal verbs in the English language: can, could, may, might, will, would, must, have to, should, ought to. Teacher, por que o have to está entre parênteses? Porque, apesar dele ser considerado, neste caso, um modal pelo seu uso, as regras do have to são diferentes para todos os outros verbos modais, ok? Primeira coisa que nós temos que saber em relação aos verbos modais são 3 regras básicas. Na primeira, the modal verb doesn't change, ou seja, o verbo modal não muda. Don't change its form and turn it to the present, future or past forms. Don't add anything to it. You can add s, ed or ing. Here's the correct sentence. Joan can swim. Not correct. Joan can't swim. O que significa isso, pessoal? Você não pode mudar o verbo, ele sempre vai continuar na forma dele. Se ele é can para todo mundo. Não tem presente, não tem futuro, não tem passado. A gente não faz a conjugação dele da terceira pessoa do singular no presente e muito menos ele tem o gerúndio com ing. Segunda regra. Use the base form of the verb after a modal. Sempre use a forma básica do verbo depois de um modal. Don't use to or the full infinitive verb to. Ou seja, você tem que usar o verbo sem o to. Olha aqui como fica a frase. Clara might join them. O que está errado nas abaixo? Clara might to join. We must to finish. Isso não existe. O verbo modal, quando tem um to, ele já aparece e vocês verão os exemplos mais tarde. Terceira regra. If you need to use modals in the negative form, then use only not after the modal verb. Ou seja, o verbo modal também é independente, ele não é nenhum tipo de verbo que precise de um auxiliar. Então, é muito fácil. Além dele ser igual para todas as pessoas, ele não mudar, não conjugar, para fazer a negativa, nós só acrescentamos o not. Olha como fica. You should not drink too much. Você não deveria beber muito. O que está errado na frase abaixo? You don't should. Não precisa do don't. I don't can. Não precisa do don't. Geralmente a gente usa can, not, que fazemos a contração e fica can't. Ok? Então vamos conhecer agora um pouco dos verbos modais. Primeiro, can e could. São usados para se referir a possibilidades e habilidades. For example, he can cover 100 meters in under 10 seconds. My father could see perfectly before the age of 50. I can't ride a horse. Ou seja, o can está no presente, o could seria o passado do can. Ele consegue cobrir 100 metros em menos de 10 segundos. Meu pai conseguia ver perfeitamente antes da idade de 50. Olha a negativa que eu falei para vocês. O can, contraído com not, fica can't. I can't ride a horse. Eu não consigo andar a cavalo. Ou seja, nós falamos de possibilidades e habilidades. May versus might. São dois verbos modais que têm mais ou menos o mesmo significado. Tá? Eles expressam alguma coisa que é possível. E eles são usados no presente
ou no futuro. Olha os exemplos. It may be true ou it might be true. Todas as duas frases estão corretas. Pode ser verdade e aqui poderia ser verdade. Take an umbrella with you. It might be raining later. Leve um guarda-chuva com você. Pode chover mais tarde. We haven't decided yet where to go for our holidays. We may go to Ireland. Nós não nos decidimos ainda onde ir nas nossas férias. Nós podemos ir para a Irlanda. Então, se os dois têm o mesmo significado, qual é a diferença? Basically, may implies that there is a greater possibility or probability that something will happen than might. Ou seja, a única diferença entre eles é que o may ele tem mais probabilidade. Olha como fica aqui, gente. Se você acredita que o negócio vai acontecer, tem 70% de chance de acontecer, você usa may. Agora, se você acha que pode acontecer, mas é uma coisa mais remota, mais difícil, 30%, então é might. E a mesma regra, tá? Negando, may not, might not. Will and would. Esses dois têm muitos usos, eles são muito importantes. Eles são verbos auxiliares, verbos modais, aqui usados para se referir a hábitos e inclinações. Por exemplo, when I was a child, I would often climb trees. Aqui é esse exemplo de um hábito do passado. Quando eu era criança, eu frequentemente escalava árvores. Agora olha o futuro. O will é usado para o futuro. I will never refuse you anything. Eu nunca recusarei nada a você. He would never do such a thing. Ele nunca faria tal coisa. Então, would no sentido de passado, will no sentido de futuro, os dois, nesse caso, para hábitos e inclinações. E lembrando, negando, will not, que fica na contração want, would not, wouldn't. Must versus have to. Agora a gente vai saber qual que é o lance do have to. The modal verb must is used in expressions related to obligation and necessity. Ou seja, o must é para obrigação e necessidade. A frase have to does not look like a modal verb. Olha, não se parece um verbo modal. But it performs the same function. Mas ele tem a mesma função. Ok? Have to can play the role of must in past tense. Olha o lance do have to, porque o must ele é uma obrigação, mas lembra que os verbos modais eles não mudam nem passado nem futuro? O have to ele pode fazer o passado, porque ele fica had to. E por isso que ele também pode ser usado no mesmo sentido e significado do must. O must significa uma obrigação, fazer alguma coisa que pertence ao falante. Em outras palavras, o have to indica que a obrigação é de alguém. It is something that the speaker cannot change, ou seja, é alguma coisa que o falante não pode mudar. Olha os exemplos. I have to pay the bills because my wife is ill. Lembrem-se, o como have to não é exatamente um modal. Nós temos que usar o don't para negar, se for terceira pessoa do singular no presente, doesn't, ok? Ele é diferente, lembra que eu falei? E tem regras diferentes. Então, a negativa dele precisa do verbo auxiliar do no presente, did no passado, whatsoever. I must stop smoking. It's really bad for my health. Eu tenho que parar de fumar. É realmente ruim para minha saúde. Tá vendo aqui? O must é uma coisa que eu tenho que mudar. O have to, eu tenho que pagar as contas. É uma coisa que eu tenho que fazer porque minha esposa está doente. Já o must, que é realmente o modal, você pode acrescentar o not para fazer a negativa. A contração do must not e o mustn't smoke here. Você não pode fumar aqui, você está proibido.
should versus ought to. Ó, lembra que eu falei para vocês? No caso do ought, o to já aparece aqui. Ele já faz parte da situação para vocês não se esquecerem. To offer advice or give suggestions to others, always use should or shouldn't, or ought to or ought not to. Olha o not aqui, ó. Depois do ought e antes do to. Isso é importante vocês se lembrarem. Para oferecer um conselho ou dar sugestões aos outros, você vai usar should na afirmativa, shouldn't na negativa, ou ought to ou ought not to, que é a negativa, ok? Ambos esses verbos modais têm o mesmo significado, have the same meaning. However, some grammarians consider it more formal. O que acontece? Apesar dos dois terem o mesmo significado, alguns gramáticos consideram ought to mais formal e o should mais informal, mas o significado é o mesmo. Olha os exemplos. You should take an aspirin for your headache. Você deveria tomar uma aspirina para sua dor de cabeça. I don't think you should work sick. Não acho que você deveria trabalhar doente. You ought to go to a dentist. Você deveria ir a um dentista. Então, são esses os verbos modais mais importantes. Nós temos outros, mas esses são os principais. Ok, pessoal? A gente se vê na próxima. Thanks for watching. Bye bye.